Pronto, gravação iniciada. Voltando para a tela. Então, de forma oficial, né, pessoal? Boa noite a todos. Então, vamos dar sequência aqui às nossas aulas, né? E hoje a gente vai, conforme a gente tinha falado nas aulas anteriores, nós vamos finalizar a unidade 2 com a sessão 3. E aí, eu tinha dito na semana passada, né, que foi nós fizemos a revisão, com relação às atividades lá, que tem uma que é uma gestão de tempo, então é gestão de tempo, né, que é um cronograma, que está alinhado com a gestão de escopo, né, quer dizer, você vai gerenciar o tempo de um projeto e esse projeto possui um escopo, por isso que eles estão intimamente vinculados, né. E aí nós fizemos a revisão, nas aulas, isso foi na revisão, foi na semana passada, 15 dias atrás a gente tinha falado exatamente só sobre o Gantt Project, né? E uma aula anterior a gente tinha falado justamente da gestão do escopo e do risco do projeto e do tempo. Bom, as aulas que se seguiram, né? Hoje a gente fecha a unidade 2 com a sessão 3. A partir da próxima semana a gente já entra na unidade 3, né? E já seguimos a programação. E esperemos que dia 4/5, estejamos todos lá de volta novamente, né? Ao vivo e em cores. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? A gente, na atividade, que era o estudo do caso da IBM, do IBM Strut, a semana passada eu tinha dito que esse conteúdo pode enriquecer a informação do conteúdo do trabalho, porém não é imprescindível, né? Como eu passei ele com tempo e dei um tempo hábil para vocês fazerem aí, então eu não vou estar considerando se está discutindo alguma coisa em termos de questão de viabilidade ou de custo, não vou entrar nesse mérito. Claro, se alguém não entregou ainda e quiser acrescentar, fique à vontade, né? Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue falar sobre algo. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue expor, justificar, colocar os nossos pontos de vista, etc. Porém, não vai influenciar em nada, tá? Eu não vou fazer a verificação, a avaliação, considerando informação de gestão de custos. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. E hoje eu marquei aqui nessa sessão 3 que nós temos 2 conteúdos. Ele fala em gestão de custos e viabilidade de projetos. Gestão de custos seria uma outra área de conhecimento semelhante à gestão de tempo, de escopo, de risco que nós falamos. E viabilidade, o que é? Quando a gente fala em análise de viabilidade, a gente está falando em termos de verificar qual a possibilidade de algo ocorrer. Isso é viável de ser feito? Ou seja, é possível de ser feito? Qual a condição que isso me impõe? Né? No nosso caso, estamos falando em projeto. Mas são coisas assim, tem um viés financeiro, mas viabilidade, a gente faz uma análise antes. É uma situação anterior. A gente verifica uma viabilidade de algo, considerando o projeto, se esse projeto vai ser possível de ser realizado. Uma vez que a gente começou o projeto, ou seja, que o projeto se tornou viável, o que a gente faz é a gestão de custos, né? Então, por isso que eu fiz essas marcaçõezinhas aqui. Então, nós vamos ver, no primeiro momento, viabilidade do projeto e depois gestão de custos. Seguindo aquela mesma, o nosso dinâmica de sempre, tá? Eu vou falando, né? E aí, qualquer momento, vocês podem parar aí e me fazer perguntas, né? Se estiver indo muito rápido, aí vocês falam para dar uma segurada mais um tempo na forma de falar, na velocidade, e aí a gente vai adequando. Quais são os aspectos de viabilidade de projetos, né? Quando a gente diz que algo é viável em que aspecto viável de ser feito? Uma situação nossa, vamos pegar um exemplo de uma viagem qualquer. A gente programa uma viagem para ser feita, sei lá, vamos pegar aí não vou colocar locais, mas uma viagem de 1.000 quilômetros. Então, uma viagem de 1.000 quilômetros para ser feita, e a gente começa a fazer uma programação dela, um planejamento dela. E a gente começa a considerar algumas coisas. Quer dizer, tem um dinheiro para isso, né? Primeira coisa, né? Que a gente faz, né? Ou seja, a gente está olhando a nossa viabilidade econômica financeira. Tenho ou terei condições financeiras para fazer essa viagem devido aos custos que a gente vai ter. Ok.
esse local que eu estou visitando, fazendo essa viagem, programando de 1.000 quilômetros, é algum local em que tenha alguma característica ambiental que torne essa viagem viável, possível de se realizar? Vou dar um exemplo. Locais mesmo em que mato, né? A gente está falando em natureza, fazer um turismo ecológico. Existem regiões que são lindas, né? São bonitas. A gente vê lá, tem lagoas, tem rios, tem cachoeiras, cascatas, etc. Mas, determinada época do ano, eles são super perigosos, ou seja, não são viáveis. Por quê? Podem ocorrer trombas d'água a qualquer momento. Então, isso torna o quê? Inviável a minha condição, naquele momento, de visitar aquele local. Então, quando a gente fala, de um termo geral, de viabilidade, a gente está falando nisso. Fazer análises em questões que dizem respeito à possibilidade ou não da gente conseguir realizar nosso projeto. No caso, especificamente em projeto que nós estamos trabalhando. Mas esse tipo de análise de comportamento a gente faz normal. Como eu venho sempre dizendo, né, desde o nosso primeiro dia de aula. A gente pensa dessa forma, já intuitivamente. Tanto quando as primeiras aulas mostram justamente isso, né? A evolução do intuitivo para o profissional. E o que a gente faz agora? Qual a forma de passar conhecimento? Passa conhecimento, né, traduzindo isso em informação, em material, escrita, em livro. Né? E aí começa-se a trabalhar com melhores maneiras, melhores práticas de se fazer as coisas. No nosso caso aqui, nós temos todas essas, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Aqui foram colocados 10 aspectos para a gente verificar a análise de viabilidade. Tem outros? Tem. Quais? Não me lembro agora. Mas, com certeza, na hora que a gente pega um projeto específico, pode ser que surjam mais aspectos do que esse. Da mesma forma, como esses 10 aspectos, eles não precisam ocorrer ao mesmo tempo. Não é necessário que em um determinado projeto a gente analise todos esses aspectos. A gente pode analisar uma parte desses. A gente pode analisar, inclusive, outros aspectos que não constam aqui, devido à própria característica de cada projeto, a sua especificidade. Mas o que seria, né? Um aspecto técnico, né? Um parecer técnico, uma visão técnica de algo possível de ser realizado. Ou seja, um determinado projeto, por mais que a gente tenha dinheiro, a gente tenha condições financeiras para executar, mas tecnicamente não é possível de ser realizado por alguma característica. Né? Um determinado equipamento, uma determinada máquina que precisa se ter e não se tem. Então, naquele momento, ele é inviável, até a gente sanar essa situação. Legal está associado com quem? Com legislação, com leis. Então, pode ser que alguma legislação torne inviável a nossa situação, o nosso projeto, conforme ele foi delimitado naquele momento. E aí vai se tratar para ver, ou a gente faz adequação no projeto, né, ou adequa-se, né, à lei, ou então a gente tem que mudar um projeto, fazer um outro tipo de atendimento. Operacional. Tudo aquilo que tem a ver com a condição, diferentemente de técnico, né? Operacional é a condição da gente realmente executar, né? A gente operacionalizar esse projeto. Professor? Pois não, pode falar. O senhor está falando do trabalho ou é continuação da aula? Não, aqui é aula. Ah, entendi. Tá? Se quiser falar alguma coisa do projeto, a gente pode deixar para o final. Fique à vontade ao final, tá? Mas é a sequência de aula mesmo. Agora sim, tudo você pode estar aplicando os conceitos na resposta da atividade lá do estudo de caso. São conceitos a mais. Pode. Não vou considerar se tiver escrito ou não, entendeu? Aliás, se não tiver escrito, não será ponto negativo. Estando escrito, também não vai... resumindo, se alguém entregar o trabalho que tiver atividade, né, o estudo de caso lá da IBM, eu vou considerar pelaquela informação que a gente tinha até a semana passada, ou seja, a gente não tinha visto nada de custos, certo? Se alguém quiser acrescentar, ótimo, mas não vai ter nenhum peso a mais por causa disso, é isso que eu quero dizer. Quando você fala em questões ambientais, foi isso que nós dissemos, né? Então, existe alguma relação com o ambiente, né? IBAMA, INEA ou qualquer órgão ambiental em que nos possibilite ou não a realização do projeto, né? Questões de meio ambiente,
rio, lago, né? Nós demos uns exemplos, se eu não me recordo agora se foi aqui nessa turma, com relação a um determinado projeto em que a gente encontrou uma restrição que foi um tipo diferente, um tipo novo de uma planta ou um animal em determinada situação. Ou seja, a questão ambiental já inviabilizou determinado projeto, determinada característica do projeto. Mercadológico, tem a ver com mercado mesmo, né? No momento, é viável lançar esse produto? O mercado está retraído? O mercado está em expansão para esse produto em si? Então, de repente, a gente está com um produto excelente, mas não é o momento adequado para ele ser lançado. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando, o mercado está em recessão, alguma situação assim. Então, as pessoas estão mais para aquele tipo de produto, não está tendo propensão naquele momento. Então, de uma análise legal em que vocês vão trabalhar bem, falar em marketing, né? Essa relação aqui mercadológica, principalmente. Aí tem lá os 5 P's do marketing, Cs e etc. Questões políticas, né? Todas as vieses, né, políticas que possam envolver com relação a um determinado projeto. Fiscal, coisa de fiscalização, com relação a alguma autuação mesmo que possa vir a ter, né, em termos de procedimento, de atuação, em algum ramo que possa impactar o determinado projeto, o projeto não é devidamente legal ou ele tem algumas brechas dentro da própria legislação, porém tem que ver a questão política e fiscal, qual o relacionamento que tem nisso, e políticas mesmo de fiscais, né, políticas de gestão fiscal. Local, apesar do nome estar grande, ele é localizacional, mas local, essa região, esse local que eu vou fazer esse projeto, que a gente não vai desenvolver esse projeto, que o projeto vai ficar pronto, onde vai ser a localização. Essa semana, acho que foi terça-feira, né, um feriadão. Eu estava assistindo um filme, bem interessante, caso real. Depois, se alguém quiser dar uma olhada, né, assistam, que é bem interessante. Chama-se, se eu não me engano, é Minha Pequena Casa Rosa, alguma coisa assim. E conta justamente o quê? Com relação à Pfizer, aquela indústria farmacêutica, né? Ela tentando adquirir um determinado local numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e aí uma briga dos moradores, porque eles não queriam abandonar suas casas. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, porque o filme é bem interessante. É um documentário, né? Na verdade, não é documentário, é um filme, porém é um filme baseado em fatos reais. E a gente consegue enxergar muito desses aspectos assim que a gente está falando em termos de viabilidades aqui, né? Até mesmo em termos de gestão de projetos. É bem interessante. Não é um filme que fala especificamente sobre isso, que trate sobre isso. Porém, tem vários aspectos ali que a gente consegue fazer uma análise nesse formato assim e consegue entender, encaixar algumas coisas, alguns conceitos a gente consegue perceber. Stakeholder, gestão de escopo, sabe? Riscos, coisas assim a gente consegue perceber as nuances. E é bem interessante. Chama Minha Pequena Casa Rosa. Acho que é gratuito aí na internet. Estratégico. O quão estratégico é esse projeto nesse momento? Qual a consideração a ser feita, né? Esse projeto, qual a perspectiva da empresa com relação ao futuro, né, ao sucesso desse projeto? É algo que vai alavancar a empresa, vai dar uma projeção, vai aumentar o market share, né, a participação no mercado. Então, são todos os aspectos a serem analisados. E óbvio, né, se você tem 2 ou mais projetos a serem estudados e para ter que escolher um ou outro, vai se levar em conta questões, características, né? E as características são justamente esses aspectos que podem vir a tornar o projeto viável ou não. E, por último, né, mas eu deixei por último aqui, foi de propósito mesmo, o econômico-financeiro. Por quê? Estamos falando em recurso financeiro, então precisa-se de dinheiro para ser feito um projeto, para ser desenvolvido. Por mais que existam as questões estratégicas, localizacional, fiscal, política, mercadológica, ambiental, operacional, legal e técnico, precisa-se de capital financeiro para que ele ocorra, para que ele aconteça. Quando se fala em capital financeiro, está se preocupado em quê? Tanto na viabilidade do projeto ser realizado, quanto no retorno que esse projeto vai dar.
Se alguém investe, né, um capital, investe um capital, a expectativa de ter um retorno. E esse retorno, como que a gente calcula ele? Como que eu descubro, em termos financeiros, o que é viável e o que não é viável? Concorda que até aqui ficou muito questões um pouco mais no nível mais alto, de uma forma qualitativa, só que a gente converte tudo isso em um aspecto financeiro, de uma forma quantitativa. A gente mensura de uma forma quantitativa. E é esse foco aqui que nós vamos estar aqui no nosso curso, tá? Vamos falar do econômico financeiro. Nós vamos ver alguns aspectos desse. Inclusive, quando se trabalha em gestão de projetos mesmo, um curso de, como eu falei, uma pós, quando se pega a gestão de projetos de uma forma mais verticalizada, o foco mesmo é aqui, econômico financeiro. A gente discute um pouco sobre esse, mas o foco é aqui. E vocês vão estudar a grande maioria, né, dos cursos aí de administração, de RH, principalmente administração, eu não vou saber dizer o quanto, né, mas vocês vão trabalhar com matemática financeira, né, com aspectos de investimento, análise de investimento, e vão ver mais a fundo tudo isso daqui que nós vamos tratar. E nós vamos falar, na análise de habilidade econômico-financeira, 3 indicadores básicos: taxa interna de retorno, payback simples e valor presente líquido. Então, nós vamos estudar aqui. No aspecto interessante para a gente nesse momento, nós vamos aprender a fazer umas contas aqui, de payback e de VPL. De TIR, não vamos entrar, vamos só mostrar como que se faz entender o entendimento. Por quê? Para a gente, o interessante é entender como que esses 3 indicadores, né, eles influenciam, como que eles nos ajudam a decidir a viabilidade de um projeto. Se um projeto é viável, ou se nós temos uma carteira de projetos e um capital a ser investido, como que a gente seleciona? Qual a forma de seleção? Então, a gente usa com relação a aspecto econômico-financeiro com base nesses 3 indicadores. Existem outros? Sim, existem. Nós vamos estudar aqui? Não. Nós vamos estudar aqui esses 3, porque são esses que dão para a gente o norte necessário que a gente precisa. Está dentro do nosso escopo, né? Como a gente vem falando. E aí, vocês, como eu disse mesmo, vão estudar isso aqui nas matérias específicas um pouco mais a fundo. Mesmo o pessoal de engenharia, que não fez ainda, acho que vai ter mais para frente, acho que ninguém fez ainda, né? Uma matéria relacionada a custos, vai entrar em alguma coisa um pouco mais a fundo nesses quesitos aqui também. E quem é de administração RH vai ver isso aqui com certeza, porque faz parte do escopo, né, do próprio curso. Nós vamos analisar aqui unicamente como que isso nos interfere e nos ajuda a fazer seleção de projetos. E vamos começar. Na verdade, essa tela aqui, né, é a mesma, só que eu só criei aqui uma figurinha aqui embaixo, porque esses 3 indicadores aqui, eles estão baseados em um conceito simples e conhecido nosso, chamado o quê? Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? A gente faz isso de que forma? Quanto que nós recebemos pelo salário, pela atividade laboral qualquer que nós fizemos, quais são as nossas entradas, nossos recebimentos ao longo de um determinado período. Então, vamos considerar um mês. A gente recebe os rendimentos salariais ou de qualquer atividade laboral determinado dia do mês. E a gente distribui ele ao longo do mês, considerando o quê? Quanto que nós vamos gastar. Nós temos contas para pagar, nós temos nossas despesas. Como que a gente distribui isso? Como que a gente alinha? Ok, dentro de um mês. E ao longo de um ano? A gente começa a se planejar, até mesmo para ver se a gente tem condições de fazer aquela viagem lá ou não, aquela viagem de 1.000 quilômetros em determinado período. Tudo isso faz parte de planejamento, no caso agora financeiro, para nos dizer se nós teremos ou não condições de realizar. Então, fluxo de caixa é algo semelhante a isso aqui, tá? É uma figurinha bem simples que eu fiz, mostrando o quê? Isso aqui seria a linha do tempo, né, ao longo do tempo. Na parte de baixo, seriam as nossas saídas, ou os nossos investimentos, nossa saída de caixa.
E na parte de cima seriam nossas entradas de caixa. Então, ao longo do tempo, a gente está tendo saídas, fazendo investimentos e, ao longo do tempo, nós também estamos tendo entrada de dinheiro. Essa aqui foi o inicial, essas aqui vão mais ao longo do tempo. E aqui, os recebimentos. De uma forma bem simples e intuitiva que eu coloquei, tá? Não tem nenhum, não tem nenhum formato específico de ser feito. Você pode fazer no Excel, você pode fazer de uma forma gráfica diferente, tá? Isso aqui foi só uma forma que muitos dos livros utilizam isso daí, porque é uma forma bem intuitiva, né? É uma linha que representa uma situação temporal, né? A linha do tempo, e ao longo do que está abaixo do eixo, representa todas as saídas de caixa, e acima todas as entradas de caixa. E esses indicadores, eles se baseiam exatamente no fluxo de caixa. Por quê? É o controle. Como é que a gente vai saber que um determinado projeto é viável ou não? A gente tem que fazer análise das saídas financeiras e do retorno que ele está trazendo, ou que ele pode vir a trazer. Então, cada um desses indicadores trabalha de um formato. Nós vamos começar a analisar o mais simples deles, que é o quê? Payback simples. De uma forma geral, payback é o prazo necessário para se recuperar o investimento feito. A gente tem, sei lá, R$1.000 na mão. Vamos considerar aí coloca lá no banco, numa aplicação qualquer que seja. Vamos colocar a aplicaçãozinha que dê, chutando aqui, tá? Vai dar, dentro de um mês, vai nos dar R$1.010. Ok, a gente sabe que tem R$1.010. E se eu pegar esse dinheiro e investir em um projeto, eu vou ficar sem R$1.000 no momento. Ou seja, a gente vai investir. Eu vou ficar sem dinheiro. Colocar no banco, eu estou com dinheiro. Se eu faço um investimento, eu vou comprar, sei lá, vou empreender com algo e esse R$1.000 eu vou utilizar para investir, para iniciar meu negócio. Quanto tempo que eu retenho de volta R$1.000? Quanto tempo que eu retiro R$1.000? Não é o lucro. É em quanto tempo que eu recupero o meu R$1.000 feito, investido. Então, é isso que chama-se payback. É um prazo, é um tempo. Payback é o tempo necessário para a gente recuperar o investimento feito. E por que ele chama de simples? Porque ele não vai considerar taxas financeiras, taxa de descontos. É uma conta bem simples, como o próprio nome diz. É uma análise bem superficial. É um indicador fraco? Mas é um indicador, é uma referência. Né? Então, na ausência dele, a gente utiliza, na ausência de outros, né, mais precisos, que a gente tenha muita informação, ele já te dá um norte, já dá uma resposta. Agora, pode-se utilizar a taxa de juros aqui também? Sim, aí seria o que a gente chama de payback descontado. Tá? É um outro tipo de payback que também é consideração de prazo, é tempo, porém ele considera ao longo desse período de tempo taxas percentuais de juros, de desconto. Quando que a gente converte esse dinheiro? O que esse dinheiro, na verdade, vale, né? Esse R$1.000 ao longo do tempo. Só que aqui, para nosso efeito, né, do material do curso e mesmo na própria gerenciamento de projetos, mesmo ensino o curso, não se fala outra coisa além do simples. Né? Se fala dos outros tipos de payback, do outro tipo de payback, quando se estuda matemática financeira. E aí, não vou entrar em mérito, quando vocês chegarem lá, vocês vão aprender ele de uma forma devida, né, na própria matéria específica em si. Exemplificando, isso aqui está no próprio livro, tá? Tem-se um valor de investimento de 10 milhões, olha só, um prazo de entrega de 1 ano, a receita esperada no final do projeto é de 5 milhões por ano. Ou seja, depois que o projeto está pronto, depois que o projeto foi entregue, ele começa a funcionar, ele começa a operacionalizar, ele rende 5 milhões por ano. Gastou-se 10 milhões de investimento e esse investimento, esse projeto, depois de pronto, ele dá R$5.000. E o tempo dele é de 1 ano. Ou seja, investe 10 milhões de reais em 1 ano. E após esse 1 ano, o projeto começa a funcionar. Ele funcionando, ele vai dar um retorno financeiro de R$5.000, 5 milhões por ano. Ou seja, o nosso prazo, o prazo estipulado por quem investiu o dinheiro
ele investiu considerando ter um retorno em 4 anos. Prazo estipulado pelos investidores para recuperação do investimento, 4 anos. Então, imagina assim, eu tenho 10 milhões de reais, seria ótimo, né? Eu vou investir em um determinado projeto e eu espero, minha expectativa é que em 4 anos eu tenha um retorno desse dinheiro. Aí nós vamos fazer agora o cálculo do payback, considerando o quê? As características desse projeto. A gente não falou que payback é o quê? É o prazo necessário? Então, para achar tempo, olha só, eu vou fazer uma marquinha aqui, tá? Vou pegar uma canetinha. A gente precisa saber tempo. Ó, ano. Vou mudar a cor para a gente destacar um pouco. Acho que isso aqui já ajuda. A gente tem uma unidade de tempo, ano, certo? 5 mil reais por ano. Então, a gente sempre trabalha ao longo do tempo. Fluxo de caixa, trabalha-se ao longo do tempo. Investiu-se o quê? 10 milhões. Foi o valor do investimento. E qual o valor da receita esperada por ano? 5 milhões. Então, o valor do investimento dividido pelo valor da receita esperada, 10 milhões dividido por 5 milhões, tem-se um total de 2 anos. Ou seja, o payback desse projeto é 2 anos. Em 2 anos, recupera-se o investimento feito. Tranquilo? Entendimento? Alô? Tudo certo? Certo, Tranquilo. professor. Tudo certo. Ok. Então vamos seguir. O que isso nos diz? Se o investidor esperava 4 anos, ele tinha expectativa de receber em até 4 anos. Se ele recebe antes, o que isso diz? Opa, esse projeto é viável. Irei investir meu dinheiro nele. Porque se eu tenho expectativa de ter em 4 anos e eu consigo em 2, opa, metade do tempo que eu tenho expectativa. Então, só que perceberam que ele não considera juros ao longo de 2 anos, o dinheiro sofre desvalorização. Só que esse payback simples, ele não considera isso. Tá? O payback descontado, ele vai trabalhar com essa taxa. Mas o payback simples, não. Ele é exatamente isso, e só isso. Ele não tem nenhuma outra intenção. Né? É essa intenção pura e simples de falar o seguinte: meu dinheiro X hoje, meu dinheiro Y daqui a um tempo. Vai levar quanto tempo? Tá, ponto. Esse tempo que vai levar, nesse caso aqui, nesse exemplo em ano, chama-se payback, esse prazo. Então, payback é um prazo, é um tempo necessário para eu pegar meu dinheiro de volta, para recuperar meu investimento feito. Repare que não é lucro, tá? É para eu recuperar um dinheiro que foi investido. Perfeito? Ele é isso mesmo, é bem simplesinho, tá? Trazer aqui agora um exemplo gráfico, né? Exatamente desse mesmo exemplo, desse mesmo conceito que nós falamos de payback. Porém, agora nós estamos avaliando o quê? 2 projetos distintos, um projeto A e um projeto B. Um projeto A diz o quê? Que tem investimento de 10 milhões, com prazo de entrega em 1 ano, com a receita esperada de 6 milhões. Projeto B investe 7 milhões, ou seja, investe-se menos. O prazo de entrega também é 1 ano, só que minha receita anual esperada é 4 milhões e meio. Nós temos um projeto que investe mais, porém dá uma maior receita. Temos um projeto que investe menos e dá uma menor receita. Ok, eu tenho um dinheiro para investir. Como que eu digo, como que eu escolho? Qual um critério que eu posso utilizar para dizer que um projeto é viável? Que eu fazer uma seleção de projeto de investimento? Até o momento, como a gente só conhece o payback simples, a gente faz a conta. Payback, na verdade aqui, esse 2 não é aqui, tá? Esse 2 é aqui. Eu acabei
me passando nesse ponto aqui. Por quê? Porque é investimento, 10 milhões, dividido por 6 milhões, certo? É o investimento dividido pela receita esperada. Então, seria esse 10 milhões aqui, né, dividido por esses 6 milhões aqui. Isso dá quanto? 1,67 anos. Vamos vir aqui para o nosso fluxo de caixa aqui. Isso quer dizer o quê? Que ao longo do tempo, no momento zero, é o momento que eu estou fazendo meu investimento. Ou seja, tem uma saída de 10 milhões de reais. Dentro de um ano, eu tenho um retorno de 6 milhões. No segundo ano, eu tenho outro retorno de 6 milhões, que é o que ele diz, né? Receita não esperada. 6 milhões com 6 milhões, 12. Opa, eu não preciso esperar 10 anos. Isso vai cair aqui, ó. Ou seja, entre um primeiro e o segundo ano, eu tenho um retorno do meu investimento. Qual que é esse período aqui? É exatamente essa conta. 10 milhões dividido por 6 dá 1,67 anos. Um pouco mais de um ano e meio. Pode falar. Nosso segundo projeto. Investimento, 7 milhões, né, dividido por 4 milhões e meio. Isso dá 1,56 anos. Ou seja, um pouco mais de um ano e meio, né? Ele também vai ficar aqui assim, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de um ano e meio. Porém, considerando esse conceito de payback simples, projeto B e projeto A, nessas condições, utilizando esse critério, por mais que esteja próximo, quem que a gente escolhe como projeto, se tivesse dinheiro, quem que a gente escolheria para investir? O projeto B. Por quê? Porque ele possui o menor payback simples. Ele me devolve meu dinheiro em um menor tempo. Esse exemplo aqui, ele ficou muito próximo, né? Ah, então eu poderia escolher um ou outro, porque o tempo aqui está próximo. Aí, novamente, a gente volta. Esse payback, né, esse critério que nós estamos fazendo com o econômico financeiro, ele está nos quantificando determinado valor, né? É um critério, é um instrumento. Todo instrumento nos dá informação. A tomada de decisão, a gente tem que considerar uma série de fatores. E aí que é onde vai a resposta correta, né? Utilizando-se do critério de payback simples, a gente escolhe esse. Por quê? Porque tem o menor payback. Aí na prática, a gente vai ter outros fatores a serem analisados. E esses outros fatores podem nos levar a escolher esse. Olha, apesar do payback simples ser menor no projeto B, nós temos que considerar que, estrategicamente, para a empresa, etc., né, é mais viável utilizar esse projeto. Decisões. Então, decisões, eles se utilizam de quê? De argumentações de informações de subsídios técnicos para se tomar decisão. E um dos subsídios técnicos, da parte financeira, que nós temos, chama-se payback. Simples assim. É isso mesmo. No caso do payback simples. Perfeito? Até aqui, ok? Vamos passar para o próximo. Perfeito. Vou seguir para o próximo. Próximo aqui nós estamos falando de valor presente líquido, ou VPL. Quando a gente está falando em taxa de juros, né, e aí eu não vou entrar em grandes detalhes, né, aqui, mas a gente não fala em juros simples, juros compostos, né, às vezes a gente chama de valor líquido, valor presente, valor futuro, etc, etc. A gente usa alguns conceitos quando a gente fala sobre em matemática financeira, começa a falar com juros e investimentos, etc. VPL, como o nome diz, é um valor presente líquido. Essa definiçãozinha aqui, que está aqui embaixo, é o que está exatamente no livro. Eu fiz umas marcações para a gente fazer umas considerações aqui. Mas o que ele é? É um método
que consiste em trazer para a data zero. O que é a data zero? Hoje, a data que a gente está considerando, a data presente, todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao valor do investimento inicial. Então, vamos lá. A gente vai considerar todo o dinheiro investido, mas trazer todos eles ao valor atual, ao valor de hoje. Por exemplo, 6 milhões em... Que dia que é hoje? Hoje é 23 de abril de 2020. 6 milhões em 23 de abril de 2021. Em 2021, olha só, em 2021, 6 milhões possui a mesma equivalência que hoje. Quanto vocês acham que 6 milhões em 2021 valem hoje? Pois é, para a gente saber isso, responder isso, a gente tem que conhecer o quê? Qual a taxa de atratividade, ou seja, qual a taxa de desconto? Qual a taxa de juros que eu vou trabalhar com esse dinheiro para dizer que hoje esse dinheiro representa 6 milhões 187 mil reais? Como que eu sei isso? Então, 6 milhões e 187 mil reais hoje equivalem a 6 milhões lá na frente. Ou ao contrário, 5 milhões 943 mil hoje equivalem a 6 milhões daqui a um ano. Então, essa que é a conta que a gente faz. A gente traz um valor lá da frente, um valor lá do futuro, para hoje, para a data zero, para o momento que nós estamos fazendo data zero. Opa, passei aqui. Data zero. Presente. É isso que a gente faz. Quanto que vale o dinheiro no tempo hoje? Né? Com base em que a gente precisa saber uma taxa, a gente precisa ter conhecimento de uma taxa de juros, uma taxa de desconto. Ele chama de taxa mínima de atratividade. O que seria isso? É mais vantagem eu investir ou eu deixar meu dinheiro no banco? Se o banco me der uma taxa maior, é preferível deixar meu dinheiro no banco. Não, meu projeto vai me dar uma taxa maior. Ele vai ser mais atrativo para mim. Então, eu invisto no projeto. E aí, a gente verifica todas essas questões, né? Volta-se um pouco aquele conceito que nós falamos sobre o quão aceitável é a minha situação de risco. Nós estamos falando em risco de gestão de projetos, não, naquele conceito, mas isso não deixa de ser um risco quando a gente faz inversão, certo? Quando a gente procura fazer investimento ou qualquer tipo de aplicação. A gente verifica o quê? Análise. Estamos fazendo uma análise de viabilidade. Eu deixo o meu dinheiro no banco ou eu pego o meu dinheiro e invisto? Essa que é a questão. Para isso, a gente precisa conhecer essas taxas. E aí, outra caixa diz o quê? Esse cálculo é importante porque o dinheiro que vamos receber no futuro não vale a mesma coisa que essa quantia no tempo presente. Foi o que nós falamos agora. O dinheiro, 6 milhões lá na frente, não valem 6 milhões hoje. E quanto vai ser? Depende da taxa de desconto. E a gente considera viável quando o resultado da equação for maior do que zero. Ou seja, quanto maior for o VPL, mais viável será o projeto. A gente tem uma carteira com 5 projetos. A gente calcula as VPLs de todos eles e aquele que tiver o maior VPL é o projeto mais viável. Ou seja, é o projeto que, seguindo esse critério, a gente vai investir. Beleza, falamos, mas como é que funciona esse negócio, no final das contas, na verdade? Vocês vão ver que também é muito simples. Tá? Vamos pegar o exemplo do projeto aqui. Ó. Primeiro essa caixinha. Projeto que precisa de um investimento de 10 mil. Opa, ainda bem que diminuiu os zeros aqui. Projeto tem investimento de 10 mil. Vamos para o nosso fluxo de caixa? 10 mil. Tá? Tem investimento. No tempo zero, no tempo presente, no momento do investimento. Ao longo do tempo, esse projeto vai nos dar ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Ele vai dar um retorno de R$ 2.800 no primeiro ano, R$ 2.900 no segundo ano, R$ 3.100 no terceiro ano,
3.600 no quarto ano. Então, isso quer dizer o quê? Que em 4 anos, ele está nos dando R$ 12.400. Ok, mas é R$ 12.400 em 4 anos. Se eu somar esses valores aqui, em 4 anos. Mas e hoje? Eu tenho que pegar o quê? Esse valor de 2.800, quanto que ele vale hoje? Esse valor de 2.900, quanto que ele vale hoje? Eu não quero saber ele daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos é 2.900, mas para mim interessa hoje. E esse valor aqui? Quanto que ele vale hoje? E esse 3.600? Qual o valor dele hoje? 3.600 em 4 anos. Corresponde a quanto hoje? Essa que é a questão. Para isso, a gente precisa conhecer a taxa, que é a taxa mínima de atratividade, a taxa de desconto. Para quê? Para a gente entender e descobrir se é preferível deixar o dinheiro no banco ou investir. Se o banco possui uma taxa maior, a gente deixa o dinheiro no banco, não é viável. De novo, por este critério. Lembre-se que nós falamos em 10 critérios lá. Então, o projeto pode ser viável pelo VPL, mas a gente não queria adotar ele, a gente quer adotar um outro. Por quê? Porque a decisão vai levar em conta outros critérios. Então, vamos lá. Como é que a gente converte esse cara aqui? Como é que a gente traz esses valores tudo para hoje, esses valores futuros? Esses valores lá na frente. Existe essa equação. Fluxo de caixa, o valor futuro, né? Ele é o quê? Fluxo de caixa. A formulazinha, a equação que está no livro, eu fiz essa marcaçãozinha aqui porque ele deu uma referenciada errada, tá? Alô, tem alguém aí com um som aí? Pode retirar, por favor? Só desligar o microfone. Essa caixa precisa ficar comigo. Depois eu conserto ela. Vai ficar assim. Só manter o microfone desativado. Só ligar quando forem falar, ok? Aí na hora que precisar falar, pode desativar e comentar. Senão a gente dá interferência e pode dar, inclusive, efeitos assim de distorção de som, né? Então, vamos lá. A equação estava dizendo que lá no livro ficou confusa essa descrição aqui, tá? Então, ele seria, eu cortei, por quê? Porque aqui está 1, aqui está 1. E, na verdade, o que acontece? Isso aqui é o fluxo de caixa no momento N. Vocês vão ver que essa equação é bem simples, tá? Fluxo de caixa, FC, no momento N. Dividido por quem? 1 mais I. Quem que é I? Professor? Caixa. Pois não? Licença, a tela não está aparecendo para mim, não. Não está aparecendo? Para Nem? ninguém? Não. Vamos voltar a compartilhar. E agora? Oi. Agora foi? Agora foi. Perfeito. Acho que você tinha caído o compartilhamento. O que eu estava dizendo, né? Lá no livro, essa equação, ela tem esse 1 aqui também, que ficou confuso com esse. E na descrição aqui não ficou claro. Então, eu cortei ele aqui e coloquei aqui o que seria, tá? Que é o fluxo de caixa, FC, fluxo de caixa, no momento N. O que é esse momento N? É o que nós vamos entender agora. É isso aqui, ó, esse Nzinho aqui. Que é o número do período do tempo. Então, aqui seria o quê? Primeiro tempo, o N1, aqui seria o N2, aqui o N3, aqui o N4. Então, ao longo do tempo, né, a gente tem as entradas. Então, a primeira entrada, a segunda entrada, a terceira entrada, a quarta entrada. Isso seria o que nós chamamos de N, o número de períodos de tempo. E o que a gente faz agora com essa equação? A gente converte esses valores. Ó. A gente converte esses valores. A gente não disse aqui que a gente quer saber quanto que vale daqui a um ano, 2.800 vale quanto hoje? Então, é isso que a gente vai fazer. Como? Olha só, essa linha aqui, ó. Eu vou mudar a corzinha de novo, vai ficar algo que
destaque ali para a gente. Ó. Esse 2.800 ele equivale a quanto? Segundo a equação, né? Fluxo de caixa no momento N, que momento é esse? 1. Fluxo de caixa no momento 1 é igual a 2.800 dividido por 1 mais a taxa, 1 mais 0,02. Por quê? Isso aqui está percentual, né? A gente tem que transformar em decimal, certo? Então, 2%, 2 dividido por 100 é igual a 0,02. Se a gente colocar 2 aqui, vai dar errado, porque é 2%. Né? Esse símbolo aqui representa a divisão por 100, um valor percentual, que ele corresponde a 0,02. Esse valor todo é o quê? A potência N. Quem que é o N? É 1, então a potência é 1. Se a gente resolver essa conta, o circunflexo é no Excel, né? Do Excel ele representa a potência, mas seria exatamente isso aqui, né? 1 mais 0,02, vai escrever aqui que vai estar ruim, né? Elevado a quem? A 1. Essa é a ideia. Né? Isso aqui é a referência do Excel, que eu fiz no Excel. Então, no Excel a gente representa a potência com o circunflexo. Fazendo essa conta, a gente chega aqui, 2.745. Opa! O que isso quer dizer para a gente? Que aquele R$ 2.800 que a gente está dizendo que vai receber daqui a um ano, esse valor hoje, a essa taxa, representa R$ 2.745. E os demais? E esse 2.900? E o 3.100? E o 3.600? A gente faz exatamente a mesma coisa. 2.900 dividido por 1 mais 0,02. Que potência agora? Potência 2. Por quê? Porque nós estamos falando do segundo período. Resolve a conta, dá 2.787. E para o 3.100, mesma coisa. Valor 3.100 dividido por 1 mais 0,02, fixo, né? Elevado aqui potência 3. O valor quarto, 3.600, que é o valor da parcela, dividido por quem? 1 mais 0,02, elevado aqui potência, quarta potência, porque é a quarta entrada, nossa quarta receita. E aí, Professor, pois não? Pode esse falar. 0,02 é de quê mesmo, que eu não entendi? É o percentual aqui, ó. É o termo percentual. Então, é esse 2%, essa taxa. Essa taxa é 2% ao ano. Só que como que a gente representa 2%, né? 2%, esse símbolozinho percentual, ele significa uma divisão por 2. Então, isso, de uma forma decimal, é 2 dividido por 100. E quanto que é 2 dividido por 100? 0,02. Isso aqui eu estou desenhando com mouse é horrível, né? Certo? 2% é 2,002. Então, essa representação aqui, ó, representação representa, né? Esse símbolo, que chama-se percentual, ele representa uma divisão por 100. Certo? Então, quando a gente está fazendo operações, a gente não utiliza o valor a taxas, né, percentual, a gente utiliza o valor decimal dele. A gente tem que fazer essa conversão, porque senão dá errado. Se a gente colocar aqui 1 mais 2, vai dar um outro valor totalmente absurdo, né? Que não condiz. Perfeito? Entendi. Então, feito isso, a gente trazendo todos esses valores aqui, né, ao hoje, ao tempo zero, olha só como dá diferente. 11.780. Ou seja, esse valor de 12.400 em 4 anos, a gente enxerga ele hoje, nessa taxa de 2%, de quê? 11.780. Mas não acabou ainda. Vamos lá.
Isso aqui eu arredondei, tá? 11.780. O que o VPL ele fala que é? Que a gente tem que... Ó, o VPL será calculado pela diferença entre os recebimentos futuros convertidos no valor presente, esse valor aqui, o valor futuro convertido no presente, menos o investimento. Quanto foi o investimento? 10 mil. Menos 10 mil. 10 mil aqui negativo, porque é saída. Saída a gente representa sempre negativo, certo? É uma saída de caixa. Nós estamos investindo, o dinheiro está saindo da nossa mão, então ele é menos. Mas, acabei preenchendo demais aqui, né? Menos 10 mil, porque é saída, mais o quê? 2.745 é esse primeiro, 2.787 é esse aqui, 2.921,20 é esse aqui, 3.325 é esse aqui. Ou seja, é menos 10 mil, olha aqui novamente, que isso representa a nossa saída, mais é positivo porque está representando o quê? A nossa entrada. E a nossa entrada é de quanto? 11.779,53. No meu aqui deu 780 porque eu arredondei, tá? Mas seria essa mesma conta. Então, o que é o VPL? O VPL, ó, menos 10 mil de saída, mais 11.779 de entradas. Ou seja, nosso VPL, então, nosso valor presente líquido é 1.779,53 centavos. O VPL for maior do que zero? Foi. Então, o projeto é viável. Meu VPL foi positivo. Se o meu VPL é positivo, o meu projeto é viável. Se o meu VPL dá zero, isso quer dizer que eu não estou tendo retorno nenhum. Eu estou empatando, eu estou investindo dinheiro e estou trazendo o mesmo dinheiro de volta. Qual a vantagem que eu tenho nisso? Quando a gente faz investimento, a gente não investe para ter retorno. Se a gente investe em um projeto que não tem retorno, não adianta. Isso novamente, tá? Nós estamos falando em aspectos financeiros. Nós estamos olhando, estudando os aspectos o aspecto econômico financeiro e esses critérios. Então, segundo a ótica do VPL, é isso que a gente tem que observar. Esse projeto é viável, por quê? Porque ele possui um VPL positivo, maior do que zero. Então, em suma, VPL positivo, projeto viável. VPL igual a zero, projeto diferente, né? Eu vou investir, receber o mesmo dinheiro que eu vou investir. E um projeto, um VPL negativo. VPL negativo seria aqui dar um valor que, quando a gente somasse, né, ficasse cada vez mais negativo, ou seja, tendo prejuízo. Então, eu estou recebendo menos, né, do que o que eu investi, ou prejuízo, de fato. Então, essa que é a ideia, quando a gente fala em VPL, esse tipo de análise. Até aqui, ok? Ok. Qualquer dúvidas, perguntem, tá? Então, esse é o tipo de cálculo que a gente faz. Maravilha. Vamos sequência. Aqui já cai na TIR. Tá. Ok, a gente só fez o cálculo de um projeto aqui, para verificar que o VPL dele é positivo. Então, se é o único projeto que a gente tem na nossa carteira, a gente calcula o VPL, ele deu positivo, opa, viável. Isso a gente tem na nossa carteira mais de um projeto. Sei lá, temos lá meia dúzia de projetos. E a gente tem capital suficiente para investir em um deles. Como é que a gente seleciona? Calcula o VPL de todos eles e, pergunta do milhão, calcula o VPL de todos eles e escolhe qual. Podem responder, um de cada vez, por favor. Vou fazer a pergunta. A gente tem mais de um projeto. Temos meia dúzia de projetos. Oi? Qual que a gente seleciona? O que dará mais retorno. Isso, mas qual que é o que dá mais retorno? A gente vai calcular, nós temos 6 projetos. A gente precisa saber qual deles
a gente vai investir. Ok, você falou certo. O que der mais retorno. Mas como é que a gente sabe qual que vai dar mais retorno calculando o VPL? Isso quer dizer o quê? A gente vai calcular o VPL de todos os 6 projetos. E qual que a gente seleciona? Qual que vai dar mais retorno? Fala em linguagem VPL. Conseguiram entender a ideia? Ele está fazendo algumas anotações, ela vai responder. Não. Vamos lá. Seria A o que gente tivesse um calculou... menor valor de investimento? Não. A gente está Não? falando aqui em termos do critério é VPL. VPL a gente não vai olhar o valor do investimento, a gente vai olhar o VPL, o retorno do VPL. A gente vai olhar esse valorzinho aqui, ó. Então eu me perdi aí. Então vamos lá. Não, é tranquilo isso aí, não se preocupem não. O que nós fizemos? Nós chamamos esse próximo conceito aqui, esse indicador, né, de VPL, trazemos ele aqui ao raciocínio e entendemos o que ele quer dizer. Então, o que é um VPL? VPL é a condição... Vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui. O VPL, na verdade não está aqui não, tá? Eu vou voltar um slide. VPL é um método que consiste em trazer para a data zero todos os fluxos de caixa de um projeto e somá-los ao valor do investimento inicial, considerando uma taxa de desconto. Vamos voltar agora para outra. Nós temos um investimento, um projeto com investimento de 10 mil, então teve uma saída de caixa de 10 mil, e ao longo do projeto teve entradas de caixas do primeiro ano desse valor, no segundo esse, no terceiro esse, no quarto esse. Se a gente somar todos esses valores aqui, deu 12.400. Mas 12.400 em quê? Ao longo do tempo. O que o VPL diz? Traga esse dinheiro do futuro para hoje. Por isso que é VPL, valor presente líquido. Valor presente líquido, VPL. Tem alguém tentando fazer uma apresentação aqui? Pronto. Valor presente líquido. Tem que trazer o valor líquido em tempo presente. Como que se faz isso? Através dessa equação, nós vimos que a gente converte como? 2.800 dividido, né, essa equação, fluxo de caixa no tempo N. Fluxo de caixa no tempo 1, 2.800 dividido por 1 mais a taxa. Quem que é a taxa? 2%. E 2% se representa como? 0,02. Então, 1 mais 0,02 elevado, né, a potência N. Quem que é o N que nós usamos? 1. Então, a potência 1. Se a gente fizer essa conta aqui, chega ao valor de 2.745,10. O que isso nos diz? Que esse 2.800 aqui, quando a gente traz ele para hoje, 2.800 daqui a um ano representa hoje 2.745,10. Por conta de quê? Dessa taxa. Essa taxa é conhecida. A gente faz o mesmo para os demais. Calcula para o segundo, para o terceiro, para o quarto. De que forma? O valor dividido por 1 mais 0,02. Se a taxa é constante, certo? Se a taxa for variada, também te varia. Mas nós estamos considerando aqui que a taxa é a mesma ao longo de todo o tempo. Elevado a quem? Elevado a N. Quem que é N agora? 2, porque é a segunda receita. Dá esse valor. Então, 2.900 daqui a 2 anos representa hoje 2.787. Então, a gente faz para todos e soma o valor, que deu 11.780. Aí, o que a gente faz? O que é o VPL? Eu vou marcar aqui, mudar também a corzinha da caneta aqui de novo. Vou colocar aqui, ó, VPL, né? VPL é igual a quem? Investimento
mil, está saindo, se está saindo é negativo, é uma saída de caixa, 10 mil, mais, por que mais? Que é uma entrada de caixa, né? Dá positivo aqui, certo? Então, isso é uma entrada de caixa, de quanto? De 11.779,53, que é essa soma toda aqui. O meu saiu de 11.780 porque eu arredondei, tá? Eu não estou mostrando os centavos. 11.700, fazer o 7 agora aqui vai estar complicado. 779,53. Então, o que é meu VPL? Menos 10 mil mais 11.779, 1.779,53 centavos. Isso é o nosso VPL. A gente fez o cálculo do quanto ia receber e tirou o valor que a gente investiu. Então, a gente está tendo de lucro 1.779,53. E aí, o que o conceito diz? Que ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, então o projeto é viável. Eu vou ter retorno de R$ 1.779. Vamos utilizar 10 mil de investimento e vou ter um retorno de 11.780. 11.780 menos o valor que eu investi, opa, vou ter lucro 1.779. Repara que o payback era tempo. Aqui não, aqui está dizendo dinheiro, valor. Então, a gente fez o cálculo de um projeto. Aí a pergunta que eu fiz foi, se a gente tem meia dúzia de projetos diferentes e a gente tem dinheiro para investir em apenas um, como que a gente seleciona? Calculando através do método VPL. Como que a gente seleciona qual projeto que a gente vai investir? Seria a questão da taxa? O de menor taxa? Não. Qual que é o critério que a gente está usando? VPL. Então, estamos quase lá. A gente tem que calcular o VPL de todos eles. A taxa aí não interfere, não. Nem a taxa no investimento. Porque todos eles vão ser diferentes. Seria o caso do lucro. Isso. Que dê mais lucro, Continua. no caso. Exato, mas o que é dar mais lucro? A resposta está certa, só precisa mudar o termo, só precisa mudar a palavra, mudar a forma de expressar. O que é o lucro que nós estamos falando? Seria. Nós não chamamos. Oi? O que tem maior viabilidade. Só que a palavra não é essa. É o que tem maior o quê? Maior retorno? Isso, mas qual que é o nome? Qual que é o nome? Ai, meu Deus, fala logo assim. Qual é o nome? Qual que é o nome? Payback. VPL. O que tem o maior VPL. Foi isso que nós estamos falando. É isso que vocês estão falando aí. Lucro, o maior viável. Isso, tá certo. Mas qual que é o nome que a gente deu aqui? VPL. A gente chamou isso de VPL. Certo? VPL. Perfeito? Ok? Nós demos o nome para esse camarada de VPL. Então, segundo esse critério, que é o critério do VPL, né, se a gente tem meia dúzia de projetos, a gente tem que calcular o VPL de todos eles, independente do valor de entrada, independente de quanto que é a parcela, independente de quanto que é a taxa de juros. A gente não olha para essas informações. Porque são projetos diferentes. Tem projeto que vai precisar investir mais dinheiro, outro menos dinheiro. Projeto que vai ter uma taxa de 2%, outro vai ter de 3%. Ou projeto que vai receber no primeiro ano R$2.000, no segundo ano R$3.453. Entendeu? Então, a gente não pode olhar para isso. Essa que é a ideia do conceito do VPL. Ignora todos esses detalhes. Pega essas informações e calcula o VPL de todos eles. Calcula o VPL de todos eles. Aquele que der um maior VPL
É o projeto que a gente vai selecionar para investir. Por que o maior VPL? Porque quando a gente fala em maior VPL, nós estamos dizendo exatamente isso, maior lucro. VPL é o lucro. Por quê? A gente verifica quanto de dinheiro a gente está recebendo lá no futuro, porém trazendo a hoje. Por quê? Porque o dinheiro que a gente investe hoje. A gente tira 10 mil reais hoje. Hoje sai do nosso bolso. E vai entrar ao longo de 4 anos como? 2.800 no primeiro ano, 2.900 no segundo ano, 3.100 no terceiro ano, 3.600 no quarto ano. Se você empresta 10 mil reais, vamos falar assim, vai. Olha, você tem dinheiro para emprestar para 6 pessoas. Você vai emprestar X reais a fulano dando uma taxa tanto, Y reais a fulano dando outra taxa, Z reais a fulano dando outra taxa, e para cada um você vai falar, olha, quero que você me pague no primeiro ano tanto, no segundo ano tanto, no terceiro ano tanto. Então você tem condições diferentes, tem realidades diferentes, tem características diferentes. Como é que você traz N projetos diferentes a um único indicador? Você calcula todos eles a um único indicador. Não se preocupa, não ignora nesse momento inicial se aqui investiu mais ou investiu menos, se a taxa é menor ou maior, se as parcelas são maiores ou menores. Não, porque eles são diferentes, possuem características diferentes. Tem que trazer tudo ao quê? Ao VPL. Tem que calcular o VPL de todos eles. Calculou o VPL de todos eles, seleciona o maior. Essa que é a ideia. Porque isso está dizendo o quê? Que eu estou tendo maior lucro. Só que o lucro, o nome dele, agora para a gente, chama-se VPL. Perfeito? Ok. Todo mundo captou a ideia? Maravilha. Então, Professor, pois não? do jeito que você está falando aí, então a moeda, com o passar dos anos, ela perde a valorização, mas a gente pode estar indo também de contramão, né? Pode ser que a moeda tenha um valor monetário. Quem disse para a gente é exatamente isso daqui, ó, essa taxa. E por isso que essa taxa pode variar ao longo do tempo. Mas a gente sempre tem que, segundo esse critério, é só para entender o seguinte, nós estamos analisando um critério, né? E segundo esse critério, a fórmula de cálculo é essa. Eu concordo plenamente com você. Ao longo do tempo, o dinheiro muda. Por isso que a gente faz esse cálculo, para ver se essa taxa, de repente lá, eu estou fazendo um projeto aqui, a gente faz esse investimento, a gente está falando em R$ 1.779, mas de repente o banco me dá uma taxa maior. O banco me dá uma taxa, sei lá, de 3% ao ano. 3% ao ano, com 2% ao ano, eu vou deixar meu dinheiro no banco. O banco está me pagando mais, percebeu? Só que a gente está comparando dinheiros. Se eu pego o meu dinheiro, você quer montar um negócio, né? E aí você fala, caramba, eu deixo o meu dinheiro no banco ou eu invisto? Quando você investe, você não investe querendo só o dinheiro do banco, você investe buscando um investimento, buscando um retorno. Então, por isso que eu falei que qualquer desses critérios que nós estamos olhando são indicadores monetários, financeiros, né, que trazem para a gente uma indicação. Na hora de a gente tomar a decisão, a gente não olha só esse critério, a gente considera outros fatores. Alguns fatores que foram apresentados aqui no início, né, ou até outros mesmo que a gente nem comentou. Por quê? Porque é inerente a uma característica específica. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês aqui? Tem lá no Rio Grande do Sul, eu morei um tempo lá, uma época, e lá eles têm muito, não sei por aqui, tá? Eu vou falar do que eu desconheço, vou falar do que eu sei na época que eu morei lá principalmente. Eu não sei se ainda continua assim ou não, mas vamos considerar aquela determinada situação. Eles têm uma grande produção de frangos, né? De abatedouro de frango, né? Frango congelado, etc, etc. E eles fizeram o quê? Precisaram fazer um investimento, eles estavam com como é que fala? Um contrato para ser assinado, né? Tinha empresas de fora do país, né? Para que eles exportassem frango para lá, para esses países. E uma das empresas dos países que estavam fazendo contrato com eles, era o pessoal lá daquela religião lá que adora Meca, né? Que é a cidade sagrada, que agora eu não
Me perdi. Os muçulmanos. Muçulmanos, né? Então, qual exigência que o pessoal tinha? Fizeram. Olha só como é questão cultural, igual a gente falou em sala de aula. Um outro exemplo de questão puramente cultural. A gente precisa que todos os frangos sejam abatidos, apontados para Meca, que é a cidade sagrada deles. Caramba, como que vai fazer isso? Simples. Você vai pegar a sua linha, né? Os frangos lá não tem uma linha de produção que pega o franguinho lá e faz o corte? Bom, você vai adequar a sua linha de produção para a posição geográfica de Meca. Ué, hoje é mais fácil do que qualquer outra coisa, né? Se antes já era, né? Imagina hoje, né? Pô, o camarada faz a georreferência lá e pronto. Muda a posição da linha de produção dele, simplesmente para apontar para Meca. A única coisa que os caras exigiram, a gente quer que os frangos sejam cortados, né? Sejam abatidos, apontados para Meca. Aí você fala assim, caramba, o quanto que eu vou precisar investir na minha linha de produção, que já está com um desenho, com layout X, para refazer esse meu desenho do layout para apontar para Meca. Ah, não vou fazer isso não, cara. Vai dar um trabalho redondo, vai ser um investimento muito alto de dinheiro. Ué, é assim que você faz? Tem que fazer o quê? Calcular quanto que você vai gastar. Por quê? Porque o contrato é um contrato alto. Caramba, pensou? E a única exigência que os caras estão fazendo é o quê? Que você mude sua linha de produção para cortar os frangos apontado para Meca. Só isso. Quem é que não faria um negócio desse? Percebe? Então, quando a gente fala em análise de viabilidade de indicadores, a gente chega a um valor, a um indicador, a um número. E aí agora a gente vai ter que utilizar esse número para tomar uma decisão. Eles só nos embasam. E aí eu concordo com você. O dinheiro é diferente ao longo do tempo. Por isso que a gente precisa conhecer as taxas para a gente calcular. Mas a gente tendo taxas diferentes, com valores de investimento diferentes, de projetos diferentes, que recebem dinheiros de entradas de capital diferentes ao longo do tempo, como é que a gente calcula? Como é que a gente escolhe um no meio de 6, se todos eles são diferentes? O critério da VPL diz para a gente isso. Calcule todos os VPLs, traga todos eles do futuro para hoje e escolha o maior. Só isso. Perfeito? Alô, pessoal? Maravilha? Ok, professor. O colega que fez a pergunta ou colocação, entendido? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui com a TIR, porque depois a gente entra na volta, ela é bem simples, a gente volta, dá um intervalinho e volta com gerenciamento de custo. Então a TIR é o próximo indicador, tá? E nesse indicador aqui a gente não vai fazer conta, a gente não vai fazer cálculo, a gente só vai entender. Por que não vamos fazer cálculo? Porque o cálculo dela, o cálculozinho dela é um pouco mais complexo, tá? De ser feito, matematicamente mais complexo. Ele vai partir do mesmo princípio lá do VPL, só que tem uma característicazinha que a gente vai ter que fazer um cálculo de uma forma diferente. Porém, o que interessa para a gente conhecer de TIR? E aí, de novo, vocês provavelmente vão ver isso aí em curso específico de análise de investimento de mercado financeiro ou qualquer coisa assim, especificamente de administração e de RH. Né? O pessoal de engenharia deve ver isso aí em outra matéria também, acredito, né, de custos, alguma coisa de gestão de custos. Só que para a gente, para gestão de projetos, e mesmo no curso de gestão de projetos mesmo, no curso de pós-graduação, de curso para concurso, etc., a gente não faz uma análise profunda nisso aqui. A gente conhece isso, estuda TIR em uma outra matéria, um outro conteúdo, mas em termos de gestão de projetos, a gente só analisa a TIR, certo? Então, na hora que vocês conhecerem a TIR, como é que calcula a TIR efetivamente, você já vai saber, opa, agora que você calcular a TIR, só uso ela para fazer análise. Exato, é só isso que a gente precisa, fazer análise, conhecer ela. E o que diz a TIR? Ó, é uma taxa de desconto, olha só, nós falamos em payback, era o quê? Payback era tempo. Payback era tempo. VPL era o quê? Valor.
VPL nós falamos em dinheiro. VPL não, VPL era dinheiro. Payback que era tempo. Certo? Payback é tempo de retorno. Então isso aqui era payback. Payback. Isso aqui, dinheiro, era VPL. E TIR é o quê? Taxa. TIR é taxa. Taxa interna de retorno. O que isso quer dizer? Eu quero saber uma taxa, quero conhecer uma taxa que traga o meu VPL, meu valor líquido do fluxo de caixa, a zero. Ó, é uma taxa que zera, que anula o VPL. A gente não fez uma conta aqui com essa taxa, a gente não achou 1.779,53, e a gente falou que era positivo, beleza, é viável. Aí a gente falou, aí se for zero é indiferente, em termos de VPL. Mas quando a gente chega a um valor em zero, é porque essa taxa aqui, ó, passa a ter um nome de TIR, taxa interna de retorno. É a taxa de juros que faz com que a gente tenha um valor de VPL igual a zero. Payback, tempo de retorno de um investimento. Eu invisto R$10.000 hoje e recebo eu tenho esse retorno dos meus R$10.000 em 2 anos. Então, payback, 10 anos. VPL, valor presente líquido. Eu invisto R$10.000 hoje e recebo R$12.000 daqui a 4 anos. Eu trago esse R$12.000 a valor de hoje. Ou seja, eu trago para valor presente. Por isso que é VP, valor presente. Eu trago do futuro para o presente, para o hoje. E por que é líquido? Porque a gente desconta o investimento. Então, eu cheguei a um cálculo de 11.700 em 4 anos, eu investi 10.000, então eu tenho o meu valor presente líquido, o meu lucro de 1.700 e alguma coisa reais. E TIR? TIR é aquela taxa que quando eu fizer a conta, meu VPL zera. É exatamente isso. Tire a taxa. E aqui ele coloca, né, algumas coisas falando com relação a... Está no livrinho, né? A TIR é uma taxa de desconto hipotética aplicada a um fluxo de caixa, etc. Tem todo um texto aqui, tá? Mas é exatamente isso que eu estou comentando, né? Se a gente for num banco e o banco pagar mais, é sempre aquilo, né? Se o banco pagar mais, interessante eu fazer investimento no banco, não investir no projeto. Então, nós estamos fazendo análise de viabilidade para selecionar projetos. E aí, como é que a gente calcula a TIR? Eu falei, nós não vamos calcular, né? Porque a conta, ela é um pouquinho mais chata. Olha, repare que é a mesma equação praticamente, ó. Só que o que a gente quer saber? A gente quer saber isso aqui, ó, taxa. A gente quer calcular taxa. E aí teria que fazer o quê? Fazer as contas de todos aqueles valores do fluxo de caixas ao longo do tempo, porém, achando essa taxa. Vamos pegar esse exemplinho aqui, só para a gente perceber. Ó. É o mesmo exemplo do exercício anterior. Ó. A taxa de referência é 2%, o investimento é 10.000 em 4 anos, e o valor do fluxo de caixa total, o que é? 12.400. É aquele mesmo exercício. Só que na hora que ele faz essa conta, olha só, é o mesmo exercício. Ó, taxa de 2%, né, de referência, capital de 10.000, 4 anos, 12.400. Quando ele resolve o exercício, ele acha que a TIR, ó, é de 8,797%. Resolve toda essa conta aqui. Menos 10.000, mais, né, o somatório dos fluxos de caixa. Então, a gente tem que fazer todos esses fluxos de caixas, aqui, porém, a gente tem que calcular essa taxinha, que não é mais 0,2. Então, a gente teria que fazer aqui, vamos lá. Só para fazer o primeiro, para você ter noção, tá? A gente pegaria 10.000, menos 10.000, e multiplica. Quem que é o valor do primeiro, né? 2.800, a gente está usando lá,
2.800, dividido por quem? 1 mais I, e a taxa dividida com a potência primeira. Aí tem que fazer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, todas aquelas lá. E o que a gente tem que calcular? Tem que calcular essa taxinha aqui, ó. E tem que resolver essa equação para tirar esse zinho daí de dentro. Por isso que eu falei que ele é um pouco mais trabalhoso fazer essa conta. E para a gente agora não é interessante. Vocês vão entender isso daí, vão fazer exatamente isso daí quando chegar lá na matéria específica de vocês lá. Para a gente aqui agora, para a gestão de projetos, o que interessa é conhecer o quê? O que é um ATIR? Um ATIR vai ser a taxa, uma taxa, quando se fizer todo esse processo aqui, vai ser uma taxa onde o resultado do VPL vai ser igual a zero. Então, você vai fazer um cálculo de VPL padrão, só que não vai calcular a taxa, vai tentar achar quem que é esse valor desse izinho aqui. Porque na hora que o izinho zera o VPL, o nome dele é TIR, taxa interna de retorno. Simples assim. TIR é uma taxa que zera o VPL. É uma taxa de custo, uma taxa de juros, uma taxa de capital, aí tem vários nomes, né, que a gente pode aplicar em cada contexto. Taxa de referência, e aí vai, cujo objetivo dela é fazer com que o VPL seja zero. No momento que ele faz o VPL ser zero, essa taxa tem o nome de quê? Taxa interna de retorno, TIR, o nome que foi batizado, a danada. E qual que é a análise que interessa para a gente? Se o TIR for maior do que a taxa de mercado, o projeto é viável. O TIR foi de 8,797%. Qual que é a taxa de mercado? 2%. Então, minha TIR é maior que a taxa de mercado. Se a TIR for maior do que a taxa de mercado, o projeto é viável. Então, nosso projeto é viável. Porque isso quer dizer o quê? Que nós estamos tendo retorno. A gente vai ter dinheiro, vai ter um retorno maior do que se a gente deixar o dinheiro no banco. Porque a taxa do banco é essa, 2%. No meu projeto, o meu retorno financeiro vai ser de 8,7%. Opa, é maior do que a minha taxa de mercado. Então, meu projeto é viável. É esse tipo de análise que a gente vai fazer aqui em gestão de projetos, com relação a esse critério de viabilidade através da TIR. Certo? Quando vocês fizerem a matéria, o curso específico, vocês vão aprender como calcular a TIR. Só que hoje, para a gente, só interessa saber quanto que a TIR é interessante para a gente, porque se ela é positiva, se ela é maior do que a taxa de mercado, se ela for igual à taxa de mercado, ó, uma TIR de 2%, a taxa de mercado também 2%, tanto faz. Ou invisto em um ou invisto no outro. Ah, e se minha TIR for menor do que a taxa de mercado? Se a minha TIR aqui desse 1,53%, opa, 1,53 é menor do que 2. Então, esse projeto é furada, esse projeto é inviável. Perfeito? Mas, de novo, nós estamos falando, considerando unicamente o indicador. Tá? Alguém ia falar? Pode falar, pode ficar à vontade. Aqui, vamos supor que tu for colocar uma questão, né, um problema, trazendo um projeto, e aí, vamos supor, a VPL, a gente vai calcular e tal, conforme os dados. E aí, no caso, a TIR, você já pode trazer dentro do problema já um valor específico? Se eu fizer isso Aí a gente daqui, vai com certeza. calcular. Exatamente. Certo. Se eu fizer isso daqui, se em algum momento a gente fizer alguma questão, claro que aí vai ser só a partir da próxima unidade, né? Mas se em algum momento a gente colocar algum conceito, e a gente vai trabalhar isso aqui, tá? Na próxima unidade a gente vai fazer na atividade do próximo bimestre, né? A gente vai agregar os conhecimentos. Mas é exatamente isso. Para que nós estamos fazendo estudando esses conceitos? Para a gente conseguir interpretar esses valores, né? O que eu faço com uma TIR positiva, com uma TIR maior? E aí volta aquela mesma pergunta que eu fiz com relação ao VPL. Se você tiver meia dúzia de projetos, vamos lá, vou fechar o mesmo raciocínio. Se você tiver uma meia dúzia de projetos, seguindo o critério do payback,
Payback. O que é payback? Lembrem-se. Seguindo o critério do payback, como que você seleciona o projeto mais viável? O que é payback? É a do tempo. Tempo de retorno. Se é tempo de retorno, eu vou escolher um projeto que eu receba no menor Mais rápido. tempo. Mais rápido. Beleza, fechou. VPL. Critério do VPL, o que é agora? É a questão do lucro, o Do retorno. valor lucro. Exatamente, o retorno lucro, valor lucro, valor presente líquido, né? É o lucro. Como é que eu seleciono no meio da meia dúzia aquele que me dá o quê de lucro? Tem o maior VPL. Maior VPL, maior lucro. Beleza. E se eu considerar a TIR? Eu tenho meia dúzia de projetos. Qual que eu considero, qual que eu seleciono? Aquele que tenha... A taxa. Seria a taxa maior, no caso? Beleza, a maior taxa. Exatamente. Se eu tenho um projeto que tem uma TIR de 2%, outro de 3%, outro de 8%, outro de 7%, opa, eu vou escolher a TIR maior De 8. de 8%. E aí independe o valor de capital investido, independe do tempo, independe do fluxo de caixa, entendeu? A gente não olha esses valores isolados. Por isso que na hora que a gente fala de tem meia dúzia de projetos, fala, caramba, peraí, mas são projetos diferentes, que têm investimentos diferentes, que têm taxas diferentes. Sim, exatamente isso. E como é que você traduz tudo isso para um único conceito? Você tem que trazer todo mundo para um denominador comum, como a gente costuma dizer, né? Tem que trazer todo mundo para uma mesma língua, para aí sim você conseguir analisar. Analisar de que forma? Numérica, econômico-financeira, né? Critérios estratégicos, operacionais, técnicos, é outra coisa. No exemplo que eu falei da granja aí, do matadouro, do frango, né? Eles utilizaram aí critério estratégico, né? Um contrato de longo prazo que vai dar uma margem de lucro de tanto, etc, etc. Opa, só para eu mudar minha linha de produção aqui, né? Mudar o formato do corte, mas é para já, vamos fazer esse negócio. Claro que não foi assim, não sei o que eu estou dizendo, né? Mas é isso que eu quero dizer. A gente tem insumos, né? Os indicadores são insumos que mostram para a gente questões financeiras, no nosso caso, quantitativas, números. Agora, decisão a gente faz exatamente isso, fechou a conta. Se é payback, então é por tempo. Como é que eu seleciono um projeto no meio de um pacote de projetos? Pelo payback, é aquele que me dá um retorno mais rápido. Pô, mas pode ser um conceitozinho bem simples, né? Sim, o payback simples é um conceito simples, né? Redundante, né? Simples. Existe o descontado, mas não vamos ver aqui. Vocês vão estudar isso lá na frente. E a analogia vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque payback é tempo. É isso que eu quero deixar claro. Payback é tempo. E desse mesmo projeto, eu quero analisar pelo VPL. Beleza, calculo o VPL de todo mundo e seleciono o maior. Nós aprendemos aqui a fazer o cálculo do payback e do VPL. Não vamos falar da TIR, porque o cálculo é um pouco mais chato. Para a gente aqui não faz sentido. A gente faz sentido analisar. Quando vocês entenderem lá, estiverem essa matéria, vocês vão aprender a fazer a conta e tudo, que já sabe utilizar. Tá? Não vou pedir nada aqui. E nem, você tem noção, nem no exame do PMI eles pedem para fazer cálculo de TIR. Eles pedem para analisar, eles dão situações que você tem que analisar. Para isso você tem que saber o que é TIR. Óbvio, né? A gente faz curso, depois estuda, conhece como é que faz o TIR aqui. Para fazer essa conta aqui, ela não é difícil, ela só é trabalhosa, é chata, né? Vai envolver potência, raiz, algumas coisas assim. Né? Para a gente não cabe. Né? Mas como é que a gente seleciona? Quem tiver TIR mais alto. Pronto. Simples assim. E o que é TIR? É uma taxa que faz o quê? Zera o VPL. E tem que partir achar uma taxa que vai fazer com que o VPL seja zero. Pronto. Essa taxa tem o nome de TIR. Aí a gente compara a TIR com a taxa de mercado. Opa, TIR é maior, então o projeto é viável. Aqui. Perfeito? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, que aqui a gente fecha essa parte de análise de viabilidade. Aí a gente para uma aguinha, né? E a gente volta com análise de custo. A segunda parte vai ser mais rápida. A gente só vai analisar questões mesmo
teóricas, não vamos falar aqui em questões de cálculo, não. A parte de números fechou aqui. Perguntas, alguma coisa, fiquem à vontade aí, a gente dá um intervalo e volta daqui a pouquinho. Mas podem tirar dúvida, quiser fazer pergunta aí, fiquem à vontade. Vamos dar uns 5 minutos então. Uma água. Ok. Pronto. Vou parar aqui para a gente... parar a gravação.